Você sabe o que a Bíblia ensina sobre a paternidade divina? Se você não sabe, vamos aprender agora na IBD. A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos. Sou o pastor Rodrigo, você está no meu canal e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 4, que tem como título A Paternidade Divina, lição dos adultos. O nosso texto áureo está em 1 João 4,14, que diz assim: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Verdade prática: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Então nós vamos aprender aqui sobre a paternidade de Deus, que exatamente ela se revela no envio do Filho, também na concessão do Espírito Santo. O Espírito Santo provém de Deus, e também aperfeiçoando seus filhos no seu amor. A leitura bíblica em classe está em 1 João 4, 13 ao 16. E os objetivos da lição, preste bem atenção nos objetivos da lição, principalmente você que é professor, para que você domine bem o assunto da lição. Primeiro objetivo: compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. Segundo, reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência de filiação divina. Terceiro, aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Questionário: método tempestade cerebral. Primeiro, o que significa a expressão o Pai gerou o Filho? Segundo, o que significa reconhecer a filiação divina de Cristo? Terceiro, qual a relação entre a nossa filiação a Deus e a preservação da salvação? Quarto, qual é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus? Quinto, de que forma os cristãos tornam visível à humanidade o amor de Deus? Introdução. Nesta lição estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque você me ajuda a evangelizar o mundo. Hoje o canal do Pastor Rodrigo já é assistido em 4 continentes da Terra. Então, se você deseja evangelizar no mundo inteiro, esteja aliado a instituições, a pastores, professores, pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus, canais que são de Deus na internet, que estão fazendo um trabalho relevante no mundo. Esteja aliado, que você estará diretamente ajudando também a evangelizar a palavra de Deus no mundo todo. Então se inscreva no canal, deixa o teu ok no vídeo. Quanto mais você deixar, cada vez que você assistir um vídeo de Deus, deixar o ok, você está obrigando o YouTube a evangelizar na internet. É isso mesmo. O sistema reconhece a relevância do vídeo pelo teu ok e você estará evangelizando na internet. Atenção, irmãos assinantes da Catflix. Eu tinha anunciado que dia 30 de janeiro ia fazer uma aula ao vivo dentro da Catflix para todos os assinantes, mas haverá uma Assembleia Geral na nossa igreja e eu preciso estar lá, que a gente tem responsabilidades a nível de campo. Então eu estou antecipando, não será dia 30, vai ser dia 23, tá? Dia 23, uma sexta-feira, 23 de janeiro, às 20 horas, nós vamos fazer uma aula ao vivo para todos os assinantes da Catflix. Vamos abordar
o assunto do trimestre, alguns assuntos importantes sobre a Santíssima Trindade, e também vamos apontar alguns assuntos sobre escatologia, principalmente aos irmãos que estão fazendo aí o curso, a formação escatólogo pentecostal. Então, você que é assinante da Catflix, pastor, eu ainda não sou assinante da Catflix. O link está na descrição do vídeo. O que é a Catflix? É uma das maiores plataformas de cursos teológicos do Brasil. Nós temos mais de 5.000 alunos ali dentro. E todos os cursos que você precisa para o desenvolvimento espiritual e ministerial, você encontra dentro da Catflix. Para quem não me conhece, sou o pastor Rodrigo, filiado à nossa Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, Assembleia de Deus Missão. Sou filiado também à CGADB do Brasil, tenho meu código de ministro, filiado à CGADB do Brasil, e os nossos cursos têm o nosso reconhecimento convencional aqui de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Então você que deseja aprender a Palavra de Deus conosco, você pode assinar a Catflix. Todos os cursos ali por um pequeno valor de investimento. Atenção, irmãos, você que deseja fazer um curso de capelania, entra no link, nós temos um grupo de espera, o link está na descrição do vídeo, vai ali, vai para o grupo de espera. Nós vamos lançar um curso de capelania com aulas ao vivo. Nós estaremos fazendo aulas ao vivo e você vai aprender como exercer a capelania, principalmente nos hospitais. Como você entrar e sair, como você trabalhar junto com os profissionais da saúde para contribuir com o trabalho que eles fazem aos pacientes que estão ali. Então você tem que aprender. E aí então nós vamos oferecer com certificado esse curso de capelania, você que se interessa. Tá? A gente vai inclusive oferecer uma carteira para que você possa baixar e imprimir essa carteira e você apresentar, olha, eu sou capelão, fiz o curso de capelania, e você pode fazer um trabalho junto aos profissionais da saúde nos hospitais, como um capelão. Tá? Não só em hospitais, em vários outros locais, mas principalmente hospitais, ok? Então, você deseja fazer o curso de capelania, entra no grupo de espera, aguarde ali as próximas informações, ok? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus possa estar recompensando a cada um dos irmãos. E nós estamos no início do trimestre, esses slides aqui. Hoje você vai ver a importância de dar uma aula com os slides pedagógicos da IBD. Por quê? Porque tem um tópico aqui, irmãos, muito difícil para interpretar, muito difícil mesmo. E aí você vai ver como os slides ajudam. Então você pode adquirir o plano dos slides também. Vamos fazer a nossa oração? Lembrando que no final desta aula a gente faz uma oração para curas divinas, milagres. Você que está enfermo, fique comigo até o final. Deus tem usado de misericórdia e tem atendido às nossas orações para que os milagres se manifestem na vida dos irmãos. Então você, pelo nome de Jesus, não é por nossa virtude, é pelo nome do Senhor Jesus, pela unção do Espírito, e aquele que crê tem sido alvo de milagres, ok? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder estudar a Tua Palavra juntamente com o Teu povo. Abençoe e recompense a cada um dos Teus filhos e traga edificação a todos. Se conosco nessa aula, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sempre gosto de colocar tudo nas mãos do Senhor Jesus. Quem tem o hábito de falar com Deus, não tem dificuldade de orar. Então vamos lá, primeira parte, a revelação da paternidade do Pai. Primeiro tópico, definição da paternidade do Pai. Conforme a lição, vejamos o porquê Deus é considerado Pai de todos e de tudo. Letra A, um só Deus e Pai de todos. Então a Bíblia afirma isso, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós, conforme Efésios 4 e 6. Letra B, o Pai é a fonte de tudo. Ele é soberano, 1 Coríntios 8 e 6. Letra C, ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado, João 1 e 18. Letra D, aquele que gera o Filho. E aqui nós vamos aprender, irmãos, o sentido dessa expressão, gera o Filho. Tá?
para que você não erre e pense aí como as seitas dizem que Jesus é menor do que Deus. Não. Salmo 2:7, Hebreus 1:5. Letra E. De quem, junto com o Filho, procede o Espírito Santo. João 14:26. Letra F. Entender que Deus é literalmente nosso Pai significa descansar no cuidado deste Pai poderoso e amoroso, conforme Tiago 1:17. Ele é o Pai das luzes, ou seja, quando ele disse haja luz, ele se revela como Criador, mas não apenas um Criador, irmãos. Por que a Bíblia menciona que ele é Pai? Irmãos, nós sabemos que existem criadores de várias coisas neste mundo que criaram, mas não têm afeto nenhum por aquilo que eles criaram. Não tem amor, não tem cuidado. Criaram simplesmente por um interesse comum, mas não estão nem aí para a criação. Criaram por interesse comercial e etc. Então existem criadores que criam, mas não têm afeto nenhum pela criação. Inclusive nós sabemos que existem, não dá nem para chamar de pai, né? Mas existem homens por aí, mulheres, que geram filhos e não sentem amor pelo filho. Agora o nosso Deus não. Tudo que ele criou, a Bíblia o apresenta como pai, no grau máximo de amor que esse pai oferece por aquilo que ele cria. Vou repetir. Deus é considerado pai em grau máximo de amor oferecido por aquilo que ele cria. Porque o pai de verdade, ele oferece amor, tem afeto, tem cuidado. E Deus é pai justamente porque ele oferece muito amor. É por isso que eu concluo dizendo aqui, ó, Pai poderoso e amoroso, que tudo pode fazer para que a sua criação seja feliz. Então, definição de paternidade do pai. Aqui não é uma redundância, não. Ele é definido como pai, porque, guarde essas duas expressões aqui, criou todas as coisas e ama tudo aquilo que criou. Tá? Criou e ama a criação. Por isso, ele é visto como pai. Entendeu? Tópico 2. A paternidade eterna do pai. Letra A, B e C. Por ser Deus criador de todas as coisas, ele sempre existiu como pai. Então, ele autoexiste, por isso que ele disse eu sou o que sou. E ele realmente, irmãos, é autoexistente porque tudo que existe teve um princípio. Lá em Gênesis 1:1, aparece ali as 3 grandes dimensões de tudo que existe. Primeiro, o tempo, no princípio. Segundo, o espaço, criou os céus. Terceiro, a matéria, criou a terra. É uma tríade da tríade, né? Uma criação tríade de tríade, do Deus Trino. Como assim criação tríade, pastor Rodrigo? Ele criou o tempo. O tempo, ele é composto por início, meio e fim. Quando a Bíblia diz no princípio, ele está criando o tempo. Então ele tem que estar fora do tempo, ele tem que ser atemporal, ele é eterno. Porque tudo que existe foi criado, teve um princípio. Então, Deus, ele é exatamente o fator de existência de todas as coisas. E justamente ele é Deus porque não foi criado. Se Deus fosse criado, tivesse uma origem, não seria Deus. Teria sido apenas algo criado. Então Deus não pode ser criado. Então ele tem que estar fora do tempo, fora do espaço, fora da matéria. Então ele criou todas as coisas. Então é uma tríade criando tríades. Por que tríades? Porque ele cria o tempo, no princípio. O tempo é composto de início, meio e fim. Ele cria a segunda tríade, né? O espaço, criou os céus. O espaço também é composto de altura, profundidade e largura. E ele cria outra tríade que é a matéria. A matéria é composta de estado líquido, sólido e gasoso. Então, essas tríades que ele criou 3 grandes elementos, ou dimensões, podemos falar também, que é o tempo, o espaço e a matéria.
três, trino, cada um com três dimensões também. O tempo, início, meio e fim, o espaço, altura, profundidade e largura, matéria, sólido, líquido e gasoso. Por que, pastor Rodrigo, que são tríades? Porque esta é a assinatura do Deus Trino. Tudo que você vê que realmente é uma tríade, simplesmente é a assinatura de Deus no universo. E tudo isso teve um princípio. E o fator deste princípio, ou a causa, né, a palavra mais correta seria a causa desse princípio, é Deus, que não teve princípio, senão não seria Deus. E aqui, por ser Deus criador de todas as coisas, ele sempre existiu como Pai. Então, ele é o criador, e não só cria, como ama o que criou, ele é visto como Pai, desde a eternidade. Tiago 1,17. Letra B. Por ser o criador do tempo, lá em Gênesis 1:1, ele é antes do tempo e bendito eternamente. É o que diz a Bíblia, segundo aos Coríntios 11:31. E ele tem que ser antes do tempo, porque o tempo teve um princípio. Então, ele é a causa. Entende? Se teve um princípio o tempo foi criado, tem que ter um criador. E o criador é Deus, que não foi criado, por isso que ele é Deus. Letra C. Antes que a matéria existisse também, o Pai e o Verbo vivo já existiam. E por isso a Bíblia afirma que Deus é o Pai da eternidade, conforme Isaías 9:6. Então, a paternidade eterna do Pai. Ele criou o tempo, criou o espaço e criou a matéria. E ele é a causa de tudo isso. E ele, como não foi criado, ele é o Pai da eternidade. Sempre existiu e criou todas as coisas. 3. O Pai gerou o Filho. Aqui, meus irmãos, inclusive eu vou dar uma aula extra. No final dessa aula aqui, você que é membro do canal. Pastor, eu quero ser membro do canal. É coisa de R$5 para você ser membro do canal. Por mês, R$5 por mês. Para você receber esse subsídio extra aqui. Eu vou explicar sobre eternamente gerado. Essa expressão, ela é conhecida no meio teológico, mas ela não é muito entendida pelos leigos. Tá? Aos olhos do leigo, esta expressão, eternamente gerado, ela causa uma tensão semântica. Tá? Semântica fala do sentido das palavras. E para o leigo parece que isso aqui não faz sentido. Espera aí. Eternamente não tem princípio. Gerado? Mas espera aí. Gerado é aquilo que foi criado. Né? Isso significa ser gerado. É aquilo que passou a existir. Mas como assim então eternamente gerado? Então eu vou dar uma aula extra aqui, um subsídio extra para explicar essa expressão. Não há erro teológico aqui nessa expressão, eternamente gerado, mas você precisa entender, porque se você for leigo e não tiver muito conhecimento disso, você vai achar que é um paradoxo, tá? E até uma contradição aqui, está errada a expressão. Não tem nada de errado nisso. Mas preste bem atenção. O Pai gerou o Filho. Preste bem atenção aqui para você não ficar confuso nessa parte da lição. Letra A e letra B. Precisamos entender que a expressão gerado, que significa que teve origem, a palavra gerado significa que teve origem. Precisamos entender que a expressão gerado aponta para dois momentos, que são, primeiro, o momento na eternidade, antes de qualquer coisa ser criada, houve esse momento onde na intenção de Deus, na intenção, no seu coração, no seu íntimo, ele propõe gerar a semente para o Verbo vivo encarnar. E ele estabelece em si o plano da redenção. Então, nesse primeiro momento, o Filho é gerado. Onde, pastor Rodrigo? Na intenção do Pai. O Verbo vivo já existia. O Verbo vivo nunca foi gerado.
O verbo vivo nunca teve origem. Então, quando a lição fala que o pai gerou o filho, essa expressão gerado, ela trata de dois momentos. O primeiro momento, na eternidade, na intenção de Deus. Ele gera, ele determina. Eu vou criar uma semente para o verbo vivo encarnar. Então, primeiro momento, na eternidade, onde na intenção de Deus, ele propõe gerar a semente para o verbo vivo encarnar e estabelece em si o plano da redenção. Confere lá Gênesis 3:15 e João 17:24, que você vai entender que antes de tudo, Deus havia gerado a intenção. Ele pensou, determinou, vou criar uma semente para o verbo vivo. E vai surgir ali um homem que andará na terra como meu filho, unigênito do Pai, gerado do Pai. Vai. E o verbo vivo, em plena concordância, isso mesmo, eu quero encarnar, eu vou encarnar. Pode fazer isso, Pai. Pode gerar uma semente, pode gerar. O Senhor é criador de tudo, pode gerar essa semente, eu vou encarnar. Então, ali ele é gerado na eternidade, na intenção de Deus, mas o verbo vivo já existia, tá? Vamos lá, precisamos entender que a expressão gerado aponta para dois momentos que são, primeiro, um momento na eternidade, onde na intenção de Deus ele propõe gerar a semente para o verbo vivo encarnar e estabelece em si o plano da redenção. Gênesis 3:15, João 17:24. E segundo, nesse segundo momento, quando literalmente o verbo vivo encarnou. Ali realmente o filho foi gerado. Porque nasceu uma pessoa gerada por Deus e andou aqui na terra exatamente ensinando a ser filho de Deus. Exatamente vivendo como filho de Deus, literalmente sendo filho de Deus, gerado pelo Pai, e ensinando a todos a viverem como filhos de Deus. Porque esse é o propósito original da criação, todos viverem como filhos de Deus. Então, o Pai gerou o Filho dessa forma. Primeiro, na eternidade, na sua intenção, ele gera, determina, estabelece esse plano, estabelece criar uma semente para o Filho encarnar, para o verbo vivo encarnar. E segundo, literalmente, quando ele nasceu, quando encarnou. Confere lá João 1:14, confere lá Hebreus 1:5-6, confere 1 Pedro 1:20, confere 1 João 5:6-7. Tá? Então eu vou repetir agora, sem explicar, só vou repetir para você entender. Letra A, precisamos entender que a expressão gerado, que teve origem, aponta para dois momentos, que são, primeiro, um momento na eternidade, onde na intenção de Deus, ele propõe gerar a semente para o verbo vivo encarnar e estabelece em si o plano da redenção. O verbo vivo já existia, nunca foi gerado. O verbo vivo nunca teve origem. Aprenda isso. Então, primeiro, Deus teve essa intenção e ali o Filho foi gerado. Na intenção de Deus, ele propõe. Confere Gênesis 3:15 e João 17:24. E segundo, no segundo momento, quando literalmente o verbo vivo encarnou. João 1:14, Hebreus 1:5-6, 1 Pedro 1:20 e 1 João 5:6-7. Letra B. Concluímos que o Pai gerou o Filho primeiro em sua intenção, antes da criação de tudo, e segundo, quando a semente foi gerada para o verbo vivo encarnar. Ponto. Confere Apocalipse 13:8 e Filipenses 2:6-8. Porque, sinceramente, irmãos, se você não souber entender, aqui na lição, eu vou ler aqui a lição, se você não souber entender, vai ficar confuso. E é isso que eu vou explicar ali no subsídio, depois dessa aula, para os membros do canal, para que você não tenha dificuldade. Ó, o Pai gerou o Filho, o tópico 3 da primeira parte. A geração do Filho não implica a criação. Aqui está claro. Mas o leigo vai ter dificuldade para entender. Quem está bem aprofundado teologicamente não vai ter dificuldade. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência. Ótimo.
Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. Então não tem nada de errado aqui na lição. Ótimo. Agora, significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Aqui pode criar uma tensão semântica. Espera aí. Como que o Filho é gerado? Porque a palavra gerado significa, olha aqui, ó, já falei para os irmãos, que teve origem. Se a palavra gerado significa que teve origem, como que o Filho gerado é autoexistente? Então alguém pode ficar confuso aí. E a lição não traz confusão. Só que são expressões aqui que você pode ter dificuldade. Por isso que o slide ali é realmente fundamental para você trazer para os alunos uma explicação bem clara. Então, essa expressão aqui pode dificultar a cabeça de alguém. Olha só, o filho gerado pelo pai também é autoexistente. Então, o filho gerado, alguém pode, com uma visão simples, não, peraí, ele teve uma origem. Daí que o slide explica. Ele teve uma origem em dois momentos. Primeiro, na intenção de Deus, lá na eternidade, mas o verbo vivo nunca teve origem, já estava lá, só a intenção. Deus, eu vou determinar, colocar uma semente para o verbo vivo encarnar. E segundo, literalmente, quando Deus gera a semente ali e o verbo vivo encarna. É dessa forma que o filho é gerado. Primeiro, na eternidade, na intenção de Deus, e segundo, literalmente. Só que aqui, de forma bem objetiva, quem tem bastante conhecimento teologicamente falando, o filho gerado, dessa forma que eu expliquei lá no slide, é autoexistente. Daí que pode dar uma confusão na cabeça de alguém. Porém, gerado é que teve origem, como é que é autoexistente? Entende? Então pode ficar confuso para alguém. Ainda tem outra expressão aqui que pode ficar confuso. Olha só. Implica dizer que o filho não foi criado, mas eternamente gerado. Isso aqui que pode criar uma tensão semântica na cabeça de muita gente. Porque eternamente trata daquilo que não tem princípio. Eternamente gerado, que teve origem. Isso aqui pode explodir a cabeça dos leigos. Então, por favor, fique com slides, que está bem explicadinho ali e não vai gerar confusão para ninguém. O filho, assim como o pai, possui vida em si mesmo. Tá? Então aqui, irmãos, pode gerar uma grande confusão na cabeça de muita gente. Eu vou repetir o slide para você entender. Precisamos entender que a expressão gerado, que teve origem, aponta para dois momentos, que são, primeiro, um momento na eternidade, onde na intenção de Deus, ele propõe gerar a semente para o verbo vivo, que já existia, tá ali, nunca teve princípio, estava nele mesmo, né? O verbo vivo, encarnar, e estabelece em si o plano da redenção. Então, na eternidade ele é gerado na intenção de Deus, tá? E segundo, quando literalmente o verbo vivo encarna, que daí Deus gera a semente para o verbo vivo encarnar e andar aqui como homem. Por isso que ele dizia, eu sou filho do homem. Então aqui na letra B está a definição. Concluímos que o pai gerou o filho primeiro em sua intenção, antes da criação de tudo, e segundo, quando a semente foi gerada para o verbo vivo encarnar. Então vamos separar aqui, irmãos, o filho, que Deus gera na sua intenção e depois ele encarna, e o verbo vivo de Deus. O verbo vivo de Deus nunca foi gerado, sempre existiu, autoexistente. E o verbo vivo, então, decide encarnar e Deus gera a semente para o verbo vivo. Ok? Então essa palavra gerado, ela trata de dois momentos. Um na eternidade, quando Deus em sua intenção propõe e estabelece o plano da redenção. E outro, literalmente, quando o verbo vivo encarna, para não ficar dúvida, não gerar confusão. Ok? 4. O Pai nos concede o Espírito. Até a parte mais complicada da lição é esse terceiro tópico aqui, irmãos, tá? Que eu acabei de explicar para os irmãos. Agora é tudo mais fácil. 4. O Pai nos concede o Espírito. Letra A, B e C. O Espírito Santo procede do Pai e é um com o Pai, conforme Atos 5, 3 e 4 e 1 João 5 e 7. Letra B. Deus, através do Filho, concede o Espírito Santo a todo aquele que se converte ao senhorio
do Filho. Todo aquele na face da terra que se converter ao senhorio do Senhor Jesus vai receber o Espírito Santo. Os judeus que negaram a Cristo não têm o Espírito Santo. São 100% razão, 100% terrenos. Segue a lei, a escrita, na íntegra. E cumpre muitos cerimoniais da lei ainda. Guarda do sábado, etc. Não tem o Espírito Santo. Quem aceitou o senhorio do Senhor Jesus, recebe o Espírito de Cristo, diz a Bíblia. Confere lá João 7, 38 e 39. Tem que aceitar o senhorio do Senhor Jesus para receber o Espírito Santo. Letra C. Quem recebe a presença do Espírito Santo é adotado como filho e está selado para o dia da redenção. Confere Gálatas 4 e 6 e Efésios 4 e 30. Quem aceita o Senhor Jesus recebe o Espírito Santo e é adotado. Porque a humanidade perdeu a condição original de filho. Com a queda, o ser humano passou a ser visto como criatura. Criatura. É tanto que a Bíblia chega a dizer que aqueles que aceitaram a misericórdia de Deus e andaram na presença do Senhor, a teologia conclui dessa forma, a Bíblia apenas diz que havia os filhos de Deus e havia os filhos dos homens. Notem que muitos seres humanos deixaram a condição original de filho e eram vistos apenas como filhos dos homens, mas não de Deus. E a Bíblia separa com clareza os filhos de Deus e os filhos dos homens. E hoje, quem aceita o Senhor Jesus, o seu senhorio, ele é adotado e recupera a condição original de filho. E essa condição original de filho é feita pela ligação que o Espírito Santo faz vindo habitar no coração de quem aceita Jesus. Então o Pai nos concede o Espírito. Visão geral. A paternidade de Deus é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito. Resumindo toda essa primeira parte, Deus é visto como Pai porque criou todas as coisas e ama tudo aquilo que criou. Ele ama, ele é Pai. E em se tratando do Filho, o Pai gera o Filho, gerado é aquilo que teve origem. Mas o Filho teve origem primeiro na intenção de Deus e depois na semente que Deus gera. Agora, o verbo vivo sempre existiu, nunca foi gerado, nunca foi criado. Ficou claro? Então, vem comigo. 2. Reconhecendo a paternidade do Pai. Primeiro, confessar a Cristo como Filho. Letra A, B e C. Sabemos que quem é filho tem a mesma natureza de seu pai. A Bíblia afirma que foi o próprio Deus quem disse que Jesus era seu filho. Lá em Mateus 3, 16, 17. Também 17 e 5. Duas vezes o próprio Deus. Este é meu filho, este é meu filho. E nós sabemos que quem é filho tem a mesma natureza do Pai. Portanto, Jesus sendo filho de Deus, logo ele também é Deus. Ponto. Por isso que Caifás ficou indignado, né? Atá ben Elohim, és tu filho de Deus? Aí Jesus diz, tu dizes. É o mesmo que dizer, sou. Aí para Caifás ele está dizendo, também sou Deus. Caifás rasga suas vestes, blasfêmia e acontece tudo que os irmãos já sabem, né? Eu tive o privilégio de estar ali na Fortaleza de Antônio, onde esse episódio aconteceu. Letra B. Os apóstolos deram a vida por Jesus Cristo, pois sabiam que ele, sendo filho de Deus, logo também era Deus. Os apóstolos, por que os apóstolos deram a vida, irmãos? Por Jesus. Porque eles sabiam que Jesus era Deus. Simples assim. Tá? Confere lá 2 Timóteo 4, 1, 6 e 8. Por que Paulo morreu e tantos outros deram a vida? Porque eles sabiam que Jesus era Deus. Eu costumo dizer, irmãos, ninguém tem coragem de dar a vida por uma mentira. Todos os apóstolos deram a vida por Jesus Cristo. Por quê?
porque ele é a verdade. E eu costumo dizer, verdade é aquilo que permanece. Então ele, sendo Deus, morreu e ressuscitou, permanece vivo. A Bíblia diz, fui morto, mas estou vivo e permaneço para todo sempre. Ele é a verdade. Ele mesmo afirma. Letra C, anunciemos essa verdade com toda ousadia. Tá? 1 João 5,20, João diz que Jesus é o verdadeiro Deus. E Marcos 15:39, anuncie que Jesus é Deus. O centurião lá na cruz disse, este era verdadeiramente o Filho de Deus. Por tudo aquilo que ele presenciou ali na hora da crucificação, né? A própria natureza protestou em ver o Filho de Deus morrendo. 2. A perfeição do amor do Pai. Letra A, B, C, D, E e F. Tá? Eu organizei bem aqui o tópico da lição. Vejamos como é o amor do Pai conforme a Bíblia. Letra A. O amor faz parte da natureza do Pai. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus. E Deus nele. 1 João 4,16, letra B. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar seu Filho. João 3,16, letra C. Esse amor nos adotou, fomos aceitos por ele, com todos os direitos de filhos legítimos. Confere lá 1 João 3:1. Letra D. Esse amor é inquebrável. Aqui que eu acho lindo, irmãos. Nem o pecado separa do amor de Deus. O pecado rompe a comunhão, mas Deus não deixa de amar. E continua insistindo para fazer com que a pessoa recupere a comunhão com Deus. Aqui é uma coisa importante, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o pecado separa. Porque o pecado rompe a comunhão, mas Deus continua amando aquela pessoa, insistindo com ela. Então nada separa do amor de Deus. Deus ama. E ponto. Deus é amor. Esse amor é inquebrável. Nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Romanos 8, 38 e 39. Letra E. Esse amor é pessoal. Não é apenas geral, mas é individual. Voltado para cada filho que crê. João 16:27. Eu costumo dizer que o amor de Deus é parental. Parental. Ele ama literalmente, quer se relacionar com seus filhos. Letra F. Amor do Pai. O amor do Pai é a fonte, tá? É a fonte da nossa vida eterna. Aleluia! Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Amor do Pai é a fonte da nossa vida eterna. 3. As bênçãos da filiação divina. Aqui tem uma bênção, são inúmeras, mas a lição destaca algo que é muito bom mesmo de aprender. Letra A e letra B. Uma das maiores bênçãos de recebermos a filiação divina é a perca do medo. Aleluia! Confere 1 João 4,18. O medo é o maior pavor que as pessoas têm. O medo é o maior problema, aliás, que as pessoas têm. Qual é o maior problema hoje que as pessoas têm? Medo. Medo. Medo de morrer. Medo da eternidade. Medo de perder. Medo por inúmeras coisas. Medo de uma doença. Medo de perder a saúde. Medo, principalmente o medo de morrer. E a filiação, quando Deus adota alguém que se converte, esse medo, principalmente de morrer, desaparece. Por quê? Letra B. Quem se arrepende de seus pecados é perdoado por Deus e recebe pelo Espírito Santo em seu coração a certeza de que é filho de Deus e que está absolvido da condenação eterna. Confere lá Romanos 5:5. O amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E 1 João 4,17, esse amor lança fora todo o medo. Eu não tenho medo de morrer. Inclusive foi isso que me curou da depressão.
Para quem não sabe, fui depressivo, cheguei a tomar remédio tarja preta, chamado Lorax. Alguém aí pode até conhecer esse remédio. E antes de me converter, tinha depressão, sentia medo de morrer, sentia falta de ar. Até foi por isso que Deus me levou para essa área do conhecimento emocional. Hoje eu sou psicanalista clínico, sou terapeuta, especialista em emoções humanas. E eu tinha medo de morrer. Aí eu aceitei a Jesus e o Espírito Santo colocou no meu coração: você é eterno. E eu disse: quer saber? Minha vida está nas mãos de Deus. Se eu tiver que morrer, cair duro agora aqui, Deus é que sabe. Nem que eu não queira. Se Deus quer me recolher, Ele vai me recolher e pronto. Minha vida está nas mãos de Deus. Então, não vou mais pensar na morte. Se tiver que morrer, Deus é que sabe. Chegou meu dia, minha vida está na mão dele. Então, não vou mais pensar na morte. Não vou ter medo de não ter medo. É uma expressão engraçada, né? Parece uma redundância, mas é verdade. Não tenha medo de não ter medo. Perdi o medo de morrer, perdi o medo de cair duro, acontecer qualquer coisa. E aquela falta de ar que não me deixava foi embora. Porque meu sistema nervoso me equilibrou, parei de ficar preocupado. Aí começou uma produção de novos hormônios dentro de mim, serotonina, dopamina, endorfina. Hoje eu tenho prazer, ânimo. E parei de produzir cortisol, que o medo, pensou, provoca sinapses. Eu vou dar atendimento, irmãos. A partir de fevereiro eu vou abrir a agenda para atendimento online, tá? Você que tem ansiedade, depressão, não conhece teu temperamento, a gente vai poder atender você e te ajudar. Então, tem algo aqui muito importante. Pensou, cria sinapse. O que é sinapses? Descarga elétrica. Essa descarga elétrica, produzida pelo pensamento, qualquer pensamento produz ela. Ela vai para o sistema hormonal. Se o pensamento for positivo, o sistema hormonal vai produzir hormônios que te deixam com vitalidade, ânimo, saúde, força. Se o pensamento for negativo, o sistema nervoso vai produzir, em cargas mais elevadas, o cortisol. E o cortisol destrói a imunidade, deixa você para baixo, sem força, sem ânimo, doente. Então, por isso que a Bíblia já trouxe o remédio já há mais de 2000 anos. Pensai nas coisas que são de cima. Seja agradável diante do Senhor o meditar do meu coração. Meditar coisas agradáveis, positivas em Cristo. E aí as sinapses serão criadas, vai para o sistema hormonal, sistema nervoso, depois o sistema hormonal e depois os hormônios, serotonina, dopamina, endorfina, tá? Para você lembrar desses 3 hormônios, lembra do alfabeto, tá? Primeiro vem o C, né? Depois vem o D, depois vem o E, né? A, B, C, D, E. Então, tem para você pronunciar, né? É uma ligação que você faz para lembrar, né? Serotonina, dopamina, endorfina. Tudo isso vai trazer bons resultados para o teu espírito, a alma e teu corpo. São bênçãos da filiação. O Espírito Santo vem, tira o medo. Eu perdi o medo de morrer, perdi o medo da eternidade, não tenho nenhum medo, mas não tenho medo de nada, de nada. A não ser aquele medo que a gente classifica como medo também, mas seria um cuidado, uma prudência, que não é um medo que te estagna, mas é um medo que te ajuda. A gente classifica como medo, mas existe graus, tá? Então, esse medo pequeno, em menor escala, que, por exemplo, eu não vou colocar o dedo na tomada porque eu tenho medo de levar um choque. Então, isso não tem problema. Eu vou devagar na curva porque, poxa, se o carro capotar, não é legal, eu tenho medo, pode me machucar, posso até morrer. Então, esse medo não tem problema nenhum. Isso é comum. Agora, o medo em alta escala, que te estagna, que te leva a uma depressão, que você não consegue dormir à noite, que você tem medo do escuro, e qualquer dorzinha, meu Deus, eu tenho medo de morrer, e tal. Isso não está normal, não está normal. Tem que fortalecer a comunhão com o Espírito Santo, entregar a vida nas mãos do Senhor Jesus, com total dependência, e se sentir seguro. Aí, pela fé, o Espírito Santo aperfeiçoa e lança fora todo, não é um pouco, todo esse medo prejudicial, todo medo desaparece do coração. Isso é uma bênção da filiação. Aleluia! Lembrando, irmãos, que muito
muito desse medo, ele é produzido pelo pecado, viu? Por que as pessoas que estão em pecado, elas têm um medo inconsciente, elas nem sabem que tem esse medo, tem medo de morrer, etc, elas nem sabem, é inconsciente, mas está lá, porque a consciência acusa o pecado, fica ali acusando, ele nem sabe que a consciência está acusando, que tem mentes cauterizadas, consciência cauterizada, ele nem sabe, mas o sinal de que ele está em pecado é o medo. O medo é uma das maiores provas. Esse medo apavorante, principalmente quem não aceita Jesus. Uma das maiores provas de que a pessoa vive no pecado. Agora na pessoa, estou falando do pecado voluntário, com prazer, a iniquidade desejada. Agora quando a pessoa aceita Jesus, ela vai cometer ainda pecados involuntários, ela não sente prazer nisso. E ela sente, às vezes, uma certa insegurança e o Espírito Santo vai aperfeiçoando. Isso não significa que você esteja em pecado. É uma insegurança, não seria um medo que te estagna, resultado do pecado. Tá? Esse assunto é muito amplo, irmãos. Aqui é difícil, né, você exaurir tudo isso. Mas só para você ter uma noção, vamos ficar na lição. Aqui é uma aula que eu estou conversando com os professores, não estou aqui em sala de aula, na liturgia da IBD. Na liturgia da IBD não perca tempo. Não se prenda muito a detalhes, fique no slide, vá mais direto ao assunto e diga, quem aceita Jesus, o Espírito Santo, uma bênção da filiação. Tira o medo, você se sente eterno, você se sente já integrado ao reino de Deus, não tem acusação da condenação eterna, não tem pavor de juízo, não tem nada. E você verdadeiramente vive em paz, vive tranquilo. E se chegar de acontecer de morrer, Paulo disse, morrer é lucro. A pessoa não tem medo, sabe que a morte te levará de uma vez por todas à eternidade com Deus, à presença de Deus. 3. A experiência do amor do Pai. Primeiro tópico, o amor é aperfeiçoado no crente. Letra A. Uma das melhores maneiras do amor de Deus ser aperfeiçoado na vida do crente é amando e praticando a sua palavra. Quem diz que ama a Deus, a Bíblia diz que essa pessoa tem que amar a palavra de Deus. Tem que amar a vontade de Deus. Isso aqui é difícil, irmãos. Tem pessoas que falam que amam a Deus só de boca. Não, eu amo a Deus, eu quero ir para o céu e tal. Lê a Bíblia? Não. Procura conhecer a vontade de Deus? Não. Tem amor pela vontade de Deus de verdade? Não. Então não ama a Deus coisa nenhuma. Esse amor é falso. A pessoa que ama a Deus, ela procura conhecer, eu amo a Deus. Qual é a vontade do meu Deus? Qual é a vontade desse Deus maravilhoso, dono da minha vida? Qual é a vontade dele? Onde é que está a vontade dele? Está na Bíblia. Então eu quero estudar a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia. Eu quero conhecer a vontade do meu Deus, porque eu amo o meu Deus. Ah, essa é a vontade dele? Eu amo a sua vontade também. Esse verdadeiramente está aperfeiçoado no amor. Agora, a pessoa que não ama a Bíblia, não ama estudar a vontade de Deus, nem quer conhecer a vontade de Deus, nem anda na vontade de Deus, não está aperfeiçoado no amor de Deus. Tem muito que aperfeiçoar ainda. Letra B. Quem guarda a palavra de Deus e as cumpre com prazer, está verdadeiramente, diz a Bíblia, aperfeiçoado no amor de Deus. Tá? Quer ver se uma pessoa está aperfeiçoada no amor de Deus? Veja o interesse que ela tem pela palavra de Deus. Simples assim. 1 João 2:5. Letra C. Quem aceita o convite amoroso do Senhor deve também aceitar o seu jugo. Tem pessoas que só querem o céu de Jesus, mas não querem o jugo de Jesus. Pelo amor de Deus, faz os alunos pensar nisso. Ou a sua vontade, a fim de receber o aperfeiçoamento. E por que muitos não têm descanso para a alma? Porque não querem o jugo de Jesus. O jugo de Jesus, sua vontade, é o que é de melhor para a nossa vida. Quando a pessoa realmente deseja a vontade do Senhor Jesus, o seu jugo, que Paulo diz que não é pesado, os mandamentos do Senhor não são pesados. Não lembro se foi Paulo que falou agora, perdoe. Mas parece que foi, não lembro agora. Descansa a sua alma. Tem pessoas que não têm descanso, por quê? Porque não tomam para si o jugo do Senhor Jesus. Você acha que o Senhor Jesus vai oferecer algo que não vai fazer bem para a nossa vida? De fato, a certeza para uma alma receber descanso está em abraçar o jugo do Senhor Jesus. Confere Mateus 11, 28 e 29 e João 17.
e 17. Esse aperfeiçoamento vem pela palavra de Deus. Não existe como a pessoa ser aperfeiçoada sem a palavra. 2. O amor é a marca dos filhos de Deus. Aqui é importante, irmãos, letra A, B e C. Quem ama a Deus de verdade, ama também ao próximo e a seus irmãos. Ama. Conforme Mateus 22, 37 ao 40. Eu uma vez escrevi um hino. Eu gosto de escrever, pego o violão e já faço uma composição. Daí dizia assim, tem crente que diz que ele ama o seu irmão, mas quando acaba o culto ele é o primeiro que sai. Não dá nem a paz do Senhor. Tem que rever esse amor. Quando acaba o culto, você tem que cumprimentar os irmãos, confraternizar com os irmãos, saudar os irmãos. Tudo bem, não precisa ficar ali depois do culto, ali meia hora, tudo bem, quem quiser ficar, amém, né? Mas tem uns que acaba o culto, ele é o primeiro que sai, nem dá a paz do Senhor, se some. Tem que rever isso aí, viu? Tem que rever esse amor que tem pelos irmãos. Uma das maneiras de um mundo ver a Deus é através das obras de amor dos filhos de Deus. Confere Mateus 5,16. Letra C. Deus é espírito, o mundo não vê. Através do amor e da união do seu povo, o mundo poderá conhecer o nosso Deus. É assim que o mundo vai conhecer a Deus, através do amor evidenciado pelos filhos de Deus. Conforme João 17, 21 ao 23. 3. Fomos amados primeiro. Letra A, letra B. Deus é amor e provou o seu amor entregando o seu único filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor. Confere lá Romanos 5 e 8. Letra B. Jesus ensinou dizendo, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Conforme João 15, 16. Aqui tem um segredinho, irmãos. Tem pessoas que andam pedindo por aí e não recebem nada de Deus. Ele até diz, né? Mas eu falo com Deus toda hora. Eu falo com Deus todo dia. Eu falo que estou sempre pensando em Deus. Irmãos, uma coisa é manter comunhão com Deus. Outra coisa é ter intimidade com Deus. Manter comunhão com Deus se mantém assim, pensando na Bíblia, orando, falando com Deus, dirigindo na rua e tal. Você mantém comunhão com Deus, maravilha. Mas não significa que você tenha intimidade com Deus. Para ter intimidade com Deus, você tem que ter momentos a sós com Deus. E é desses momentos a sós com Deus, amando fervorosamente a vontade da palavra, a vontade do Senhor Jesus e a sua palavra, é que você adquire intimidade com Deus e a graça de poder pedir e ser atendido. Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha intimidade com 3. Então guarde essa frase, manter comunhão com Deus é uma coisa. Ter intimidade com Ele, para pedir e receber, é outra coisa. Ok? Visão geral. O amor do Pai é aperfeiçoado no crente, lançando fora o temor e moldando nosso caráter. Caráter fala das marcas que a gente deixa, né? Conclusão. A paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Aleluia! Nós chegamos ao final da lição de número 4 e eu aconselho você, se você tiver dificuldade para entender os tópicos da lição, baixe os slides, invista no teu ministério. Você vai adquirir os slides dos adultos e dos jovens
É uma assinatura, viu? Anual. Lembrando, irmãos, que a assinatura, ela se renova automaticamente. Como você ama a IBD e vai estudar até a volta de Cristo, todo ano ela se renova. Pastor, eu não quero a renovação. Então você tem que entrar em contato e dizer, ó, não quero a renovação. Se comprar com o Pix, não vai renovar no cartão. Ela vai expirar e você tem que renovar com o Pix. Eu aconselho comprar à vista no Pix. Acho que dá R$100 a assinatura anual. Mas se comprar com o cartão, para parcelar coisa de R$11 por mês, no cartão, não é o Pastor Rodrigo, todas as plataformas na internet que vende assinatura digital, a renovação no cartão ela acontece automática. Não é o Pastor Rodrigo que faz isso. Tem irmãos que às vezes, pastor, não autorizei debitar no meu cartão o ano seguinte ou o segundo ano. Mas não é eu que faço isso. É que as pessoas não têm experiência, têm que se informar. Adquirir uma assinatura digital na internet com cartão de crédito, a assinatura ela se renova automaticamente. Tá? Existem os termos, a pessoa não lê os termos, né? Mas pastor, não tem problema. Tem irmãos aqui que até esses dias um irmão disse, pastor, todo ano renova automaticamente, eu amo os slides e esse ano não renovou. Eu preciso. Aí deu ali um conflitozinho no sistema ali e a gente foi lá e renovou para ele. Porque é muito barato, irmãos. E a pessoa aprende mais, aprende melhor, por bondade e misericórdia do Senhor Jesus. Lá no curso de oratória que eu ensino na Catflix, eu ensino as pessoas a fazerem interpretação de texto. Tem muitos que não sabem interpretar os textos. Interpretar significa você tirar as conclusões, o que é mais relevante, de forma centrobíblica. E aí os slides eu faço interpretações, tanto da Bíblia como da lição. Eu interpreto e preparo para você ali o subsídio para você entregar mastigadinho para os alunos. Então invista no teu ministério. Você pode então adquirir os slides, adultos e jovens, e também você pode estar aprendendo mais com os nossos materiais. Vamos fazer uma oração, irmãos? Você que está precisando de uma cura, creia no poder do nome de Jesus e na unção do Espírito e você vai ser curado agora. Ore comigo. Santo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer primeiramente porque o Senhor é o nosso Pai. Nós temos um Pai que é Deus. Obrigado, Senhor, por esse relacionamento em nível parental tão amoroso. Te damos graça pelo teu cuidado, pela vida eterna, pelo teu amor. Te damos graça pelo plano da redenção, por ter gerado o Filho na eternidade em sua intenção, em ter elaborado esse plano maravilhoso e depois ter concluído literalmente, enviando a semente para o Verbo vivo encarnar. Nós te damos graça por isso. Te damos graça pelo teu Santo Espírito que faz a ligação para sermos adotados e voltarmos à condição de filhos. Te damos graça por ter tirado o medo da condenação, o medo da morte e ter nos trazido paz ao nosso coração. E te damos graça porque o Senhor é Deus poderoso, que nos ajuda enquanto estivermos nessa terra. E use de misericórdia agora, Senhor. Estende as tuas mãos de bondade e que esta doença desapareça. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo infecções, em nome de Jesus Cristo, nos órgãos malignas, desapareçam em nome de Jesus. E a partir desse momento, cesse a dor, venha o bem-estar e a saúde, do alto da cabeça, à planta dos pés. Também, Senhor, use de misericórdia, opere curas emocionais. Ansiedade, desapareça da alma. Depressão, desânimo profundo, desapareça do espírito, em nome de Jesus Cristo. Qualquer insegurança, tristeza, desapareça em nome de Jesus. E eu ordeno, Pai, no nome de Jesus, a paz, o bem-estar, espírito de fortaleza, confiança, segurança, para que os teus filhos te sirvam com alegria. Para a honra e glória do teu nome, como ministro do Evangelho, certo desta bênção, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, dia 23 às 20 horas, nosso grande aulão para todos os assinantes da Catflix. Você pode se tornar um assinante. O link está na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe a todos. Se você deseja o curso de capelania, entra no grupo de espera.
e você vai ser também um capelão, vai poder fazer um trabalho lindo nos hospitais. Que Deus recompense a todos, forte abraço, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.